Aqui é o Melino Espíndola e esse é o Papo com Lojista, nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Hoje, um tema altamente impactante nos seus resultados. Anota aí que pode ter certeza que faz uma diferença incrível se você entender o que eu vou trazer hoje de conteúdo. Então, se prepara aí, pega papel, caneta, pega uma máquina de calcular para você fazer conta e se você entender o que esse conteúdo, essa informação que eu vou disponibilizar, que eu vou compartilhar com você hoje, você vai perceber que vai transformar os seus resultados. Eu garanto isso, pode ter certeza. Beleza? Então é uma provocação inicial que realmente fica comigo, pega papel, caneta, máquina, senta com foco, olhando mesmo, depois você repassa o vídeo, eu tenho certeza que isso vai fazer uma diferença incrível, não é? E por que eu posso dizer que eu tenho certeza? Porque eu faço isso há muitos anos, com muitas empresas no Brasil todo, e a gente consegue transformar resultados de maneira assim, chega a ser assustadora. É muito logista dizer, Melino, eu sabia que a gente ia melhorar, mas eu não imaginava que era tanto. Pois é isso, eu posso garantir para você com certeza. Mas vamos lá, se você está vendo a gente pelo YouTube, antes de mais nada, já mete o dedo aí no like para você não esquecer, verifica se você é inscrito aqui no canal. Muita gente me acompanha, esquece, simplesmente não confere ali. E a gente precisa, né? O algoritmo exige isso da gente, que tem inscritos, que tenha likes e tal, que comenta, compartilha e tal, para poder dar relevância para o nosso conteúdo. Beleza? Então faz isso, não te custa nada, né? É só um dedinho ali, um comentário depois, uma sugestão, uma crítica, se você achar que é pertinente. Mas é isso, vamos lá. Qual é o tema que a gente vai falar hoje? Financiamento de capital de giro para você vender a prazo. Como fazer isso, né? É importantíssimo entender como que você vai conseguir financiar capital de giro, ter dinheiro, ter liquidez, né, no seu caixa, para que você consiga tocar sua operação de maneira equilibrada, honrar os compromissos, né, conseguir fazer boas compras porque tem dinheiro no caixa, remunerar bem a sua equipe, o seu time e, ao mesmo tempo, ser competitivo nas vendas. Então, perceba que o desafio não é pequeno. Mas tem solução? Claro que tem. Primeiro, você precisa entender. É importante entender o que eu vou trazer aqui. Eu costumo falar muito com o lojista, quando eu pergunto, qual é a diferença da venda à vista e da venda a prazo? A venda à vista tem algumas características. Quando eu faço essa provocação, muita gente fica assim, até incomodado. Quando eu digo assim, a pior venda que você faz na sua loja é a venda à vista, e eu posso provar isso. Primeira coisa a primeira característica da venda à vista é quem compra à vista quer preço, quer desconto. Essa é a primeira coisa que o cliente fala. Não, eu vou pagar à vista, quanto é que você vai me dar desconto? Quanto é que você vai fazer para mim? Então essa é a primeira característica. Segunda, isso automaticamente, para você competir na venda à vista, precisa ter preço, e para ter preço você compromete a sua margem, você derruba a margem. Então a venda à vista você tem que dar desconto, tem que ter preço e como consequência disso, direta, você tem uma margem mais baixa. Ponto. Terceiro item aí direto, quem compra à vista compra pouco. O ticket médio da venda à vista, quando você separa suas vendas e pega somente as vendas à vista, você vai perceber que o ticket, o valor médio da venda que você fecha é muito mais baixo. A gente olha nas lojas aí, lojas de departamento, o varejo em geral, a média da venda à vista é em torno de R$100, 120, às vezes menos que isso, 70, 60, evidentemente que depende do perfil da loja, mas é algo por aí. Aí você pega o ticket médio da venda parcelada em 6 vezes, em 10 vezes, lógico que tem um plano mais alongado, e você pega lá o ticket médio de R$600, R$800, ou seja, o ticket médio das vendas parceladas nos prazos mais alongados chega a dar de 6 a 8 vezes a mais do que a venda à vista. Então essa é uma outra característica assim poderosíssima que influencia muito fortemente nos resultados de venda. Eu costumo dizer, você faz 10 vendas à vista, você vai vender lá R$1.000. Você faz 10 vendas num plano mais alongado, você vai vender R$6.000, R$8.000. É impressionante como você consegue multiplicar faturamento quando você trabalha plano de pagamento. Por quê? Porque o cliente gasta mais, compra os itens mais caros, vão mais itens por venda, você melhora o PA,
você melhora o ticket e você melhora o preço médio do item vendido, ou seja, os clientes costumam levar mais itens e os itens mais caros. Isso impacta diretamente no ticket, o ticket médio sobe. Então, evidentemente, isso é uma ferramenta poderosa de produtividade. Você consegue alavancar faturamento com a mesma quantidade de vendas, e isso é muito interessante. Então, esse é um primeiro aspecto. Então, quando você olha, cliente que compra à vista quer preço, cliente que compra à vista derruba sua margem, cliente que compra à vista compra pouco. E por último, não é? Cliente que compra à vista não fideliza. Como ele quer preço, se o seu concorrente está mais barato, ele vai dizer, não, eu vou comprar ali está mais barato. Não é? Porque qual é o único atributo que esse cliente está valorizando? Preço. Percebe o que eu estou dizendo? Então, ou você tem o preço mais barato, ou você vai perder o cliente, porque o cliente está só olhando para preço. Percebe o que eu estou dizendo? Então, quando você traz para venda à vista, você tem que enfrentar esses desafios que são gigantescos. E muito lojista olha somente para o caixa. Não, mas a venda à vista eu estou com o dinheirinho ali na hora, recebo, tenho o dinheiro no meu caixa. E aí não faz as contas de tudo isso que está pagando. Percebe? De todos esses custos que carrega por conta de ter o dinheiro ali na hora do fechamento da venda. Aí eu pergunto para o lojista, ok, beleza, entendi. Por que você faz isso? Bom, porque na venda a prazo eu vou vender, a mercadoria vai sair, vou receber parcelado e eu tenho que repor essa mercadoria, eu tenho que pagar o salário do vendedor, eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar imposto, eu tenho que pagar, enfim, todas as minhas despesas operacionais aqui. Não é? Como é que eu faço isso se eu não recebi ainda? Eu vou receber picadinho lá para frente e as despesas estão aqui dentro do mês. Ou seja, financiamento de capital de giro, não é? Como é que eu vou financiar essa venda? Aí você olha e vê o seguinte, o que todo mundo pensa, o que a maioria dos consultores aí no mercado orienta, é o seguinte, não, sabe o que você tem que fazer? Encurta o prazo de recebimento, ou seja, venda com prazo mais curto e alongue o prazo de pagamento. Ou seja, compre do seu fornecedor com prazo mais alongado e encurte o prazo de recebimento, porque aí você vai receber antes de pagar. Muito bom, muito bem. Ok, faz sentido? Totalmente. Claro que faz sentido. Dá para entender. Ora, se eu compro para pagar com 30, 60, 90, 120, o meu fornecedor me dá 4, 5 meses para pagar, por exemplo, e eu vendo aqui à vista ou em 2 vezes no máximo, o que vai acontecer? Eu vou comprar, vou receber, vou colocar minha mercadoria aqui no salão de vendas, vou vender, vai entrar o dinheiro e aí eu pago o meu fornecedor. Show de bola, muito legal, muito bacana. Beleza. O que vai acontecer? Derrubo o ticket, derrubo o faturamento, derrubo minha margem para eu usar o meu fornecedor como fonte de financiamento, porque na prática, é isso que está acontecendo. Eu, inclusive, pergunto para lojista, esses dias mesmo num seminário que a gente promove, não é? Um lojista que estava participando ainda me perguntou isso, mas Hermelino, não, mas aí o que vai acontecer? As minhas contas a pagar de fornecedor vão vencer antes das minhas contas a receber das vendas que eu fecho. Como é que fica a minha situação? Aí eu questiono o seguinte, ok, mas quem é que falou para você que a única fonte, ou a que tem que ser a fonte de financiamento do seu capital de giro é o fornecedor? Por que tem que ser o fornecedor? Inclusive, nessa reunião que a gente estava, tinha alguns representantes de indústria. Eu perguntei para o representante, você tem desconto se o lojista comprar à vista para você da sua marca? E marcas importantíssimas que estavam participando lá. E, assim, a gente ouviu coisas de até 15% de desconto, dependendo do prazo mais alongado que o lojista tinha a opção de fazer, chegava até 15% de desconto para o lojista comprar à vista do fornecedor. Né? O outro dava 5%, outro dava X, Y e assim por diante. Né? Ou seja, existiam várias opções de desconto se o lojista quisesse comprar, fazer o pedido e comprar à vista. Então veja bem, se eu tenho um percentual de desconto significativo que vai melhorar o meu preço de custo da mercadoria, o que vai me permitir abrir um espaço maior entre o custo e a venda, ou seja, eu tenho condições de melhorar a minha margem, o cliente que compra a prazo, ele não pede desconto, não faz sentido, né, pagar parcelado em 6 vezes, 10 vezes, 8 vezes, ou seja, lá o que for, e desconto. Não é? Porque o desconto surge, a solicitação, o pedido de desconto surge quando o cliente vai pagar à vista. Não é? O cliente vai pagar à vista, ele, não, eu vou pagar à vista, quanto é que você vai me fazer? E eu pergunto isso para os lojistas,
Você dá desconto para vender à vista? Todo mundo responde que sim, pelo menos a maioria, né, uma boa parte dos lojistas não, eu dou 5%, eu dou até 10%, o outro dou 7% e assim por diante. Né? Sempre existe uma consideração aí para o cliente que vai pagar à vista no dinheiro ali, então os lojistas dão um desconto. Aí é que eu questiono. Se você vender a prazo e o cliente não pede desconto, o seu preço vai ficar, né, o seu markup fica maior. Né? Se você compra à vista do seu fornecedor, o seu fornecedor pode te dar um desconto significativo, o que vai reduzir o seu preço de custo. Se eu baixo o meu preço de custo e consigo praticar um markup melhor, eu abro aqui uma margem, não é, bastante significativa no meu produto. Concorda comigo? Aí eu faço a pergunta para o lojista: qual é o custo financeiro, o custo de captação para o seu capital de giro, para você financiar a sua operação? Você tem ideia? A maioria não tem e não sabe fazer essa conta. Por quê? Vamos lá. Eu disse que eu ia te mostrar. Então, pega calculadora, papel, caneta, anota tudo que eu estou dizendo aqui e faça a prova. Não, eu não quero que você acredite em mim, eu quero que você faça a conta e chegue a essa conclusão. Vamos pegar um exemplo concreto. Aliás, eu estou acostumado a fazer isso. Eu pergunto para o lojista: bom, se eu fizer uma venda parcelada em 5 vezes, por exemplo, tá? E aí eu entro em contato com algum agente financeiro, né? Não importa. Um exemplo, eu estou parcelando no cartão de crédito e quero antecipar, né? Ou diretamente lá com a adquirente, com a administradora do cartão, ou com um banco que recebo lá, ou que eu recebo os créditos dessa administradora, por exemplo, que eles também têm essa linha de crédito. E aí eu pergunto: ok, eu quero antecipar esse recebível, quanto custa? Não é? Aí o banco vai dizer assim: custa, sei lá, 2% ao mês, meu custo hoje de financiamento está 2% ao mês para fazer a antecipação. Não confunda a antecipação com taxa de administração, ok? O que é taxa de administração? É aquela taxa que a administradora cobra para você passar o cartão, né? Para receber no cartão, e aí, se você vender 3 vezes, vai receber em 3 vezes. Não é assim? Não é? Essa é a taxa de administração, não é? É a garantia de liquidez. Aprovou, você tem certeza que vai receber. Por isso, a administradora te cobra uma taxa. Não mistura com taxa de antecipação. Essa é outra taxa. Para eu trazer esse dinheiro, quanto é que vai me custar? É sobre ela que eu estou dizendo agora, que eu estou explicando. Beleza. Aí eu pergunto para o lojista: beleza, vamos lá então. Você tem um custo de captação, um custo financeiro para antecipar de 2% de juro ao mês. Beleza? Você vendeu em 5 vezes. Vou pegar um exemplo aqui. Vendeu em 5 vezes. Quanto você vai pagar de juro para antecipar, para receber à vista esse valor? A maioria me responde: o que você acha que vai pagar? Né? O que você acha que vai pagar? Pois é, né? Vamos fazer a conta agora. A maioria me responde: Armelino, se custa 2% ao mês e está parcelando em 5 vezes, né? Eu vou pagar 10% para antecipar. Né? 2 vezes 5, 10. Né? Ao dedinho. Não, essa conta está errada. Né? E por quê? Né? Aí a gente tem que fazer as continhas direitinho para você entender. Vamos lá. Olha aqui. Primeira pergunta que eu faço: se eu vender em 5 vezes, qual é o prazo médio de recebimento? Se eu olhar graficamente aqui a minha mão, por exemplo, é visível que o parcelamento do meio é esse aqui. Né? Ou seja, o meu prazo médio, se eu tenho aqui 5, é o 3. 1, 2, 3, 4, 5. Então, se eu parcelar em 5 vezes para o meu cliente, o meu prazo médio, né, é o 3. Como é que eu calculo? 5 mais 1, 6. Primeiro mais o último dividido por 2. Não é? 5 mais 1, 6. Dividido por 2, 3. Eu posso fazer isso? Posso, porque os intervalos são regulares. Matematicamente eu posso. Então, 5 mais 1, 6. Dividido por 2, 3. Significa o quê? É a mesma coisa que eu dizer assim: é como se eu recebesse tudo com 3 meses. Ok? Veja bem, vamos colocar todo o valor aqui. Né? E se eu atrasar 30 dias e adiantar 30 dias? É a mesma coisa. E se eu atrasar mais 30 dias e adiantar mais 30 dias? É a mesma coisa. Por isso que é prazo médio. Percebe? Ok, então essa é a primeira ideia. Como é que eu calculo? O primeiro mais o último divido por 2 e eu tenho aqui o prazo médio. Então, se eu estou dividindo para o meu cliente em 5 vezes, o meu prazo médio é 3. É como se eu recebesse tudo com 3 meses. Aqui já está a resposta, mas vamos lá. Vamos continuar o raciocínio que é para você entender isso muito claramente. Veja bem, essa primeira parcela, se eu parcelei, eu vou receber com que prazo?
Ah, com 30 dias, beleza. Então, se eu for antecipar, eu vou pagar taxa de quantos meses para a primeira parcela? De um mês, concorda? Se você está... Essa parcela, eu levo 30 dias para receber, para eu antecipar ela, eu vou pagar taxa de 30 dias. E essa aqui? Ah, essa aqui eu levo 60 dias para receber. Então, quanto é que eu vou pagar de taxa? Ah, eu vou pagar 2 mais 2, vou pagar 4%. Porque se é 2% ao mês, eu vou adiantar, antecipar 2 meses, portanto, eu vou pagar 4. Então, essa aqui eu pago 2, essa aqui eu pago 4, essa aqui eu pago 6, essa aqui eu pago 8. Agora, e a última, somente a última, eu pago 10. Concorda comigo? Então, veja bem, voltando à questão do prazo médio que eu perguntei. Se você vende em 5 vezes e o prazo médio é 3, e eu sei que o que significa prazo médio? Significa que é como se toda a operação fosse realizada exatamente nesse prazo. Então, é como se eu recebesse tudo com 3 meses, tudo integralmente, como se o cliente, vamos dizer assim, adiantasse uma e atrasasse uma, né? Adiantasse uma e atrasasse a outra. Então, isso converge tudo para o prazo médio. Na prática, se o meu custo é 2% ao mês, eu parcelei em 5 vezes, o prazo médio é 3, quanto me custa? 6%. 2 vezes 3, 2 vezes, que é a taxa que é 2%, vezes o prazo médio que é 3. Então, me custa 6%. Aí é que eu faço a pergunta, né? A primeira pergunta que eu faço para o lojista. Bom, a uma taxa de antecipação de 2% num prazo de 5 vezes, me custa 6% para antecipar. Se você comprar da indústria à vista, né, você tem desconto? Muitos dizem, Melina, eu consigo 5%, eu consigo 6%, o outro consegue 10%. Eu vi até 15% de desconto do fornecedor para comprar à vistinha, pagar à vista. Veja bem, se você tem 15% de desconto e custa 6%, o que é mais vantajoso para você antecipar? Não é? Então veja bem, não é mais interessante, de repente, você vender a prazo, pegar, dar desconto, mas não para o cliente para comprar à vista. Porque quando o cliente compra à vista, ele quer desconto, ele quer preço, ele compra pouco, o ticket médio da venda à vista é baixo e mais do que isso, não é um cliente fiel, porque o dia que o seu concorrente está mais barato, ele vai comprar lá. E você tira a arma do seu vendedor, que é o parcelamento, o valor da parcela. Então, um cliente que compra um tênis de R$600, parcelado em 10 vezes, ele não compra um tênis de R$600, ele compra uma parcela de R$60. E aí, 60, realmente eu tenho condições. E aí ele compra. E aí ele compra os complementos, aí ele compra a camiseta, aí ele compra o short e assim por diante. Concorda comigo? Então, é muito mais fácil do cliente comprar. Eu digo assim, como que o consumidor médio compra apartamento, compra carro? Apartamento parcela, arruma um banco, parcela em 30 anos, opa, aí cabe no bolso, ele compra. Então, se você quer vender um montante significativo, você tem que fazer caber no bolso do cliente, aí ele compra. E todo cliente que quando compra um apartamento ou compra um carro financiado, como eu compro, quando eu compro um carro parcelado, financiado, eu sei que eu vou pagar mais do que um carro, eu sei que eu pago uma parte de juros, mas me permite eu trocar de carro, vou lá na concessionária, dou o meu carro usado, pego um carro 0 km e vou pagar uma pequena diferença lá de juros para poder eu vou trabalhar, ganhar esse dinheiro e tenho o meu carro ali, percebe? Né? Do que se eu tivesse que juntar todo esse dinheiro e ir lá para comprar à vista. Então, perceba que como consumidor é interessantíssimo comprar a prazo, o financiamento da loja. Percebe? E para o lojista é o contrário. O cliente que compra a prazo, ele aceita o preço mais alto. Não é? Ele não vai pedir desconto, então você vai trabalhar com markup cheio. Aqui é que está a diferença. Em resumo, lojista que sabe fazer conta de antecipação de recebível e compara com o custo da venda à vista é indiscutivelmente mais favorável. Não é? Você alavanca faturamento, porque quando você compara a venda à vista com a venda financiada ou com a venda a prazo que você faz, o ticket médio chega a dar de 6 a 8 vezes a mais. Quando a gente olha aí a média de loja de departamento, loja de confecção, enfim, a média do mercado, a gente vê que o ticket médio da venda à vista, né, quando é no dinheiro, no débito ou no Pix, ela vai girar em torno de R$100, 80 a 120, vamos colocar nesse intervalo, dependendo do perfil da loja, o perfil de mercadorias que tem. Beleza. E quando você leva para um parcelamento maior de 8 vezes, 10 vezes, por exemplo, como algumas lojas trabalham, o ticket vai para R$600, R$800. É incrível como o ticket sobe. Então, é a resposta automática. Quando você vende a prazo, você alavanca faturamento.
E se você faz, um exemplo, 10 vendas à vista, eu vou vender R$1.000. Se eu faço 10 vendas num plano parcelado de 6, de 8, de 10 vezes, eu vou vender 600, 800 reais o ticket. Então, se eu faço 10 vendas à vista, eu vou vender 1.000. Se eu faço 10 vendas nesse plano mais alongado, eu vou vender 6, 7, 8 mil reais com a mesma quantidade de vendas. Isso é que é importante. Não é? Com a mesma quantidade de vendas, eu alavanco o faturamento. E muito lojista acha que tem que botar mais cliente dentro da loja. Não necessariamente. É claro que é importante trabalhar, colocar mais clientes, mas antes de você correr atrás de mais clientes, é aproveitar o cliente que já está dentro da loja, que já está comprando com você, que já está fazendo negócio com você. Como eu costumo dizer, tanta porta para entrar, o cliente entrou na sua, te deu uma preferência e você perde as oportunidades. Nós não podemos desperdiçar essas oportunidades, porque não sabe fazer conta, porque não entende. Como eu questiono para o lojista, quem é que foi que falou para você que é o fornecedor que tem que financiar seu capital de giro? Venda à vista. Vender à vista não é ruim, mas não para o cliente. Como assim, Emelina? Se você tiver uma fonte de financiamento para que você fizer a conta, dinheiro é mais uma mercadoria no seu portfólio. Você compra e vende. Tem que entender. O lojista que entende, que sabe fazer essa conta, fica muito mais competitivo. Tem a sua loja sadia, o caixa equilibrado, alavanca faturamento, fideliza cliente e dá ferramenta para que o seu vendedor consiga trabalhar muito mais o cliente, etc. Né? E aí muitos lojistas falam, ok, Melino, mas você deu o exemplo aí de cartão. Ok, foi a conta que a gente fez aqui, mas basicamente não importa. Armelino, mas e o crediário, como é que fica? Como é que fica que no crediário você ainda tem um diferencial maior ainda? Por quê? Vou dar um exemplo prático. O cliente está com cartão de crédito, uma dessas bandeiras importantes do mercado, não é? Se o cliente quiser comprar, gastar o limite que ele tem nesse cartão na farmácia, ele pode? Sim, pode. Ele pode gastar no supermercado? Pode. Ele pode gastar no seu concorrente? Pode. Perceba que você não é dono do limite que o cliente tem no cartão de crédito dele, não é? Por questões óbvias. Beleza. E quando você faz um crediário e a sua loja, dá um limite para esse cliente, onde é que ele pode usar esse limite? Só na sua loja. Então, é um instrumento de fidelização muito mais agressivo, porque a maioria dos clientes pensa assim, vou guardar meu cartão, vou preservar o limite e vou comprar no crediário, porque aquela loja me dá limite, aquela loja acredita em mim, aquela loja me facilita, percebe? E aí o cliente dá preferência para a loja porque ele tem... Né? Então, primeiro é isso. Segundo, você alavanca o ticket do crediário é mais alto. E você vai cair num outro detalhe que aí é importante fazer a conta. Muitos lojistas falam, mas você não está fazendo uma conta aí, que é a inadimplência. Inadimplência, você calibra, você define qual é a inadimplência ideal. E muito lojista entra em pânico quando eu digo isso. Como assim? Inadimplência boa não é uma inadimplência zero? Não. Por incrível que pareça, não. Aliás, é muito fácil você ter inadimplência zero. É só você não vender a prazo. Não venda a prazo, a sua inadimplência é zero. Não tem como ter inadimplência se você não vende a prazo, não é verdade? Só que o seu ticket cai, a fidelização cai, né? As suas despesas fixas sobem. Por quê? Porque despesa fixa é proporcional ao faturamento. Se o faturamento cai, a despesa ela significa muito mais. Percebe o que eu estou dizendo? Você não fideliza cliente, você derruba a margem, tem uma série de impactos aí quando você coloca. Por quê? Porque o lojista está comendo. Então, ele paga 3, 4, 5 vezes mais caro sem fazer a conta, porque não sabe fazer a conta. Não é? Como assim calibre inadimplência? Inadimplência, hoje você define quanto que é. Você tem que fazer, se eu colocar 3% de inadimplência e aumentar em 20%, 30% o meu faturamento, que vai melhorar minha margem de lucro em 10%, 15%, é vantagem? Claro que é, me custa 3 e me dá 15%. Me sobra 12, eu aumento em 12, percebe, né? Em 12% o meu lucro. É algo assim, é essa conta que tem que saber fazer, né? E aqui eu estou entregando o pulo do gato, né? É como eu costumo dizer para os lojistas, quando a gente trabalha com isso, que a gente demonstra, você entende como é que faz essa conta, né? Agora, eu usei uma expressão aqui que muita gente não entende, e eu vou dar a solução para você. Como assim, Emiliano? Você falou em calibrar a inadimplência? Hoje é perfeitamente possível você definir qual inadimplência você quer.
Melino, minha inadimplência aqui, legal, seria 5%, seria 3%, seria 8%. Eu tenho um lojista que tem inadimplência mais alta e diz assim, e não deixa baixar. Por quê? Porque ele calibrou, ele chegou, essa inadimplência aqui é a que mais gera resultado de faturamento, é a que mais puxa faturamento e as minhas despesas despencam, não é? E o meu resultado fica extraordinariamente positivo em termos de margem bruta, porque eu não preciso dar desconto, o meu faturamento sobe, as minhas despesas fixas acabam diluindo, eu consigo ter a equipe muito mais engajada e fidelizo muito mais o meu cliente. E aí eu faço a conta, quanto me custa e que lucro que me dá. Ok, e como é que você calibra a inadimplência? Como é que você define? Não é aleatória? Não. Hoje você tem uma ferramenta, anota esse endereço aqui, Meu Crediário. Você tem uma ferramenta que permite que você defina quanto você quer de inadimplência. Ela faz uma análise em 3 segundos. Você aperta um botão, basta o CPF, você aperta um botão e a plataforma vai dizer, esse cliente tem perfil de inadimplência A, risco de 2% de inadimplência. Não, é B, risco de X%, 5%. Percebe? Ela vai dizer exatamente qual é o risco. E aí você vai definir, qual é a inadimplência que você quer trabalhar. Ela é exata, você calibra exatamente, e aí você vai pilotar os riscos da sua loja, alavancando o faturamento, trazendo esse cliente, e aí você faz essa conta. Quanto custa e qual o retorno que você tem dentro da sua loja. Dessa maneira que você faz uma gestão avançada na sua loja, sabendo trabalhar com uma ferramenta poderosa que vai permitir, de maneira segura, como você navegar nesse mar, gerando os resultados que você tem, entendendo como é que funcionam os ciclos, o ciclo econômico, o ciclo operacional, o ciclo financeiro. Melino, eu não sei o que é isso. Eu explico rapidinho aqui para a gente concluir. Ciclo operacional é entre você comprar o produto para colocar na sua loja, é a data de compra e a data que você recebeu, que finalizou o processo. Então, isso aqui a gente chama de ciclo operacional. Aqui no meio tem 2 ciclos. A gente chama de ciclo financeiro, é o prazo médio de pagamento versus o prazo médio de recebimento. Eu comprei para pagar com 30, 60, 90. Então meu prazo médio de pagamento é 60 dias. E estou vendendo em 30, 60, 90, 120, 150. Em 5 vezes. Meu prazo médio então é 90 dias. Então eu pago com 60 e recebo com 90. Opa, eu tenho um buraco médio aqui de 30 dias. Aqui é a minha necessidade de capital de giro. Então para financiar esse tempo, esse intervalo aqui, eu preciso cobrir, eu preciso arrumar uma fonte de financiamento. Ou eu tiro do meu bolso e coloco, ou eu tenho alguma fonte financeira que vai me colocar, e se eu for pegar de alguma fonte financeira, quanto é que me custa? Essa é a conta que eu tenho que fazer. Perceba que é aqui que está o pulo do gato. Quanto custa você ter uma fonte de financiamento do seu capital de giro e quanto que você daria de desconto para o cliente ser esse agente financeiro? Percebe? É essa a continha que você tem que fazer, analisando todos os impactos que eu já comentei aqui. Mas para concluir, existe um terceiro ciclo. Então, o primeiro é entre a data de compra e o recebimento, onde você finaliza o ciclo total, a gente chama isso de ciclo operacional. O outro período é prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento. Normalmente o recebimento é acima do pagamento, então isso promove uma necessidade de capital de giro para você financiar esse intervalo. Porque se você paga com 60 dias e recebe em média com 90, você tem 30 dias aí que vai faltar dinheiro no seu caixa que você precisa cobrir. E você tem o ciclo econômico, que é a data de compra e a data de venda. Então veja bem, quando que essa mercadoria entrou e quando que você vendeu. Quando entrou não significa necessariamente que você pagou, só se você comprou à vista, e quando você vendeu também não significa necessariamente que você recebeu. Então, data de entrada e data de saída é o prazo médio de giro, de estocagem da sua mercadoria. É o prazo médio que fica estocada a sua mercadoria na loja. Então, esse aqui é o ciclo que a gente chama de econômico. Então, você tem o econômico, o financeiro e o operacional. Entendeu? Financiar isso, saber trabalhar com esses ciclos é que vai empoderar o lojista e conseguir competir com alto nível nesse mercado. Melino, como é que eu faço? Meu crediário resolve o problema de calibragem, concessão de crédito, analisar, entender como é que você funciona com segurança, com rapidez e baixando o custo na sua loja. Melino, eu quero aprofundar, quero entender isso. Bom, acessa a minha página, tem a plataforma Exclusive Premium, onde tem todas as ferramentas que eu ensino
Tudo isso que eu coloquei e muito mais ainda, capital de giro, além disso, giro de estoque, planejamento de compras, treinamento de vendedor, treinamento de gerente, tudo que você precisa. Se você juntar essas duas coisas, fica poderosíssimo. Beleza? Então é isso. Sucesso, te vejo por aí e um grande abraço.